Salve toda santa, toda pura a Virgem Maria. Aqui é um debate do especialista em grego, o sabidão. Eu vi esse debate que o cara, os protestantes, como diz alguns estudiosos católicos, eles são orgulhosos, cara. Simples. Como vamos saber e definimos aqui a Imaculada Conceição de Maria? Professor Ferreira e Diácono Vitor Mariano. É simples, pô. Temos as testemunhas vivas. Quem? Os pais patrísticos. Patrística, história da igreja. Mas primeiro século, segundo século, mas a igreja ali, os pais não acreditavam na virgindade perpétua de Maria, mas não tinham formulado um dogma ainda, tal, etc. O dogma é formulado quando vem heresia, quando vem questionamento, mas a igreja já cria na virgindade perpétua de Maria. A Escritura mostra que ela é virgem, não tem um pecado que a Escritura declara que Maria pecou. Como eu falo, né? Cada vez que o cara estuda mais ele fica herege, cara. Vamos aqui. Aqui também de fazer o mesmo, só que agora defendendo a Imaculada Conceição de Maria. Perfeito. Professor Ferreirinha, a palavra é sua. Quando você começar, eu faço correr o cronômetro. 2 minutos. Opa, calma aí, seu microfone. Pronto, agora sim. Isso. A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do Teólogo Mena. Pode ver, cara, você pega esses protestantes, eles não vai defender os seus fundamentos, eles vão perseguir e degrinir a amada igreja, tentando provar uma coisa que eles não conseguem provar. Me mostra, se Maria ela é pecadora, como o verbo vai vir através de uma mulher pecadora? Então Cristo não é o verbo, cara. Isaías, 500 anos antes, já tinha essa visão. Deus vos enviará um sinal, uma virgem. E Mateus 1:23 se concretiza ali. É simples entender isso. Mas vamos lá, né? O Teólogo Mena, quero louvar e bendizer a Deus pela vida do nosso querido diácono João Vitor Mariano. Também adorar a Deus pela vida do meu amigo professor Wesley. E eu estaria fazendo a minha metodologia com base em policiologismos, levando a conclusões de cada policiologismo. Estarei fazendo uso de obras católicas como Inefabilis Deus, dogmas marianos. Olha só. Tem verbo, Gentium et Sex, Gentium Lumen Gentium, obras como os pais das igrejas, Maria dos pais das igrejas, Maria toda de Deus, a verdadeira história de Maria, compêndio de Mariologia, Maria toda de Deus, então humana, fazendo uso da Bíblia Sagrada. Olha só, aqui ele já começa assim, envaidecer, livros, Maria. Cara, adianta que você lê todos esses livros. Olha só, cara, como o protestantismo ele estuda muito o catolicismo para tentar destruir o catolicismo. Olha só, aqui serve uma observação para nós católicos. Os caras vão buscar muitos estudos católicos, documentos, livros, tal, etc. Mas não se converte à igreja católica. Olha só, adianta o que, cara? Eu ter todo esse arsenal, livros, falando da Theotokos, Maria toda pura, etc. Mas não se converte. Olha só, já que o João Vitor vai dar logo chega pra lá, cara, porque é simples, pô, nós temos testemunho dos pais da igreja, os cursilhos, os dogmas, as bulas, os mistérios, os milagres. Aqui você já viu o tipo de herege que esses caras são.
sagrada e dos escritos dos pais das igrejas pertinentes. É isso. Meu método, repito, é o método logístico, fazendo uso de polisilogismos, levando a conclusões. Ô, Jackson Vitor, não sei o Jackson Vitor dá risada num cara desse. Vamos ver aqui. Imaculada Conceição. Aqui, ó. Dentro do plano messiânico, como Maria poderia ter estado, ainda que por um instante, sob o domínio do pecado. Seria essa a minha primeira Vamos argumentação. ver aqui o que o Jackson já falou pra ele. Perfeito. Professor, Entidade. Vamos ver que esse estudo dele aí, todo esse contexto dele vai valer pra alguma coisa, né? Não se mistura com o pecado. É interessante dizer que há um consenso dentro dos teólogos, dentro da teologia, do corpo de teólogos, e inclusive também fora do cristianismo, no judaísmo, nós já temos, por exemplo, Randall Prince, um especialista em judaísmo. Eu não vou mostrar todo o vídeo desse cara aqui, desse debate, porque pra mim não tem respaldo, não tem amplitude. Por quê? É sempre a mesma coisa, pô. É sempre a mesma fala, sempre o mesmo contexto, sempre o mesmo pensamento, que São Jerônimo já refutou essa tese, essa visão dos hereges. O Euvídio, né? Que São Jerônimo refutou. É o mesmo pensamento que o Euvídio tinha, que os hereges tinham, o contexto, é o mesmo pensamento desse professor, não tem nada de novo. Ele pode estudar livros, eles podem pegar patrística, eles podem pegar documentos, ou os livros que ele apresentou aí, mas não tem como, cara. Não tem como. Que vai dizer que muitas linhas judaicas fizeram essa mesma interpretação messiânica de uma mulher, do seu descendente, que empreendem uma luta contra o mal. Volto a dizer, o pecado não pode ter nenhum tipo de amizade com o bem e vice-versa. Portanto, Cristo Jesus e sua mãe já estão prefigurados no proto-evangelho e nós vamos explicar por quê. Há também essa mesma interpretação no meio dos protestantes, quando a Sociedade Bíblica Brasileira, ao interpretar a tradução de Genebra, faz a mesma interpretação messiânica sem excluir Maria. Champlin, que também é protestante, faz a mesma exegese. Só que agora nós precisamos descobrir quem é essa mulher. Uma coisa, professor Jackson Vitor, o professor Ferreira aqui, eles são mais inteligentes. Ele é mais inteligente que o magistério. Ele é mais inteligente que o pai da igreja. Ele é mais fluente em grego que São Jerônimo. Ele fala que São Jerônimo, ele adulterou. São Jerônimo errou na sua tradição. Então, o cara, você vê, o cara é tão orgulhoso que ele quer estar acima do magistério. Então, quando você vai debater com o cara, você está perdendo seu tempo, cara. Simples, pô. Entender isso, pô. Jackson Vitor está citando protestante que jamais excluiu Maria, como por exemplo Lutero, Calvino, Wesley, tal, etc. Agora só o professor aqui, especialista, que já leu vários livros falando da Virgem Maria, mas não tem como, cara. Não se converte. Só que agora nós precisamos descobrir quem é essa mulher. E o apóstolo Paulo nos mostra quem é. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Chegada a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho por meio de uma mulher submetido à lei. João, na ilha de Patmos... Vamos ver, o que interessa para nós não é a fala do Diácono João Vitor. O que interessa é a fala do especialista, né? Semelhante. É só vamos ver aqui. Em uma sucessão contínua até a consumação. Tanto Ambrósio de Milão, Santo 1 Tessalonicenses 3,15, como de nós percebeste, ou seja, sem que haja alteração. Ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, em tudo vos louvo, porque retente as tradições como fula entreguei, sem que ela seja alterada, Os pais apostólicos não defenderam o dogma da Imaculada Conceição de Maria e é no mínimo estranho que o dogma da Imaculada Conceição de Maria não apareça na tradição dos 12 apóstolos, não apareça nos pais apostólicos, mas tem a origem... Dos apóstolos 14, quem está orando ali com os apóstolos? Maria. Claro que o dogma ainda, lá do tempo dos apóstolos, não tinha desenvolvido ainda, meu querido, porque a igreja primitiva está sendo edificada. Como
Como vai ser construído os dogmas? Com os sucessores dos pais patrícios ou dos apóstolos, como por exemplo Santo Inácio de Antioquia, Santo Leão ou Tertuliano, etc. Vão surgindo heresias contra até o Tóquio, aí vai formulando os dogmas para refutar as heresias que a igreja no primeiro século, segundo século, terceiro século já cria que Maria virgem. Não precisava entrar nesse contexto todo elaborado, tal, etc. Mas os primeiros cristãos já acreditavam que Maria é virgem. Quando vem o cisma, quando vem as heresias, quando vem a afronta, a Maria não é mãe de Deus, a Maria não é virgem. Aí vai surgir o quê? O cursilho para definir realmente e combater a heresia. É assim que surge o dogma. Olha só como esses protestantes eles são Tem a origem do evangelho herético, como falou Clemente de Alexandria, depois desses pais. Qual é o evangelho herético? Que esse dogma tem origem. De origem do evangelho de Tiago, que é o evangelho considerado herético pela própria Igreja Católica, e o evangelho do nascimento de Maria, que é o evangelho considerado também herético pela própria Igreja Católica. Na verdade, nenhum dos pais apostólicos dizem que Maria é imaculada, nem a Bíblia Sagrada diz que Maria é imaculada, portanto Maria não é imaculada. E Clemente de Alexandria, que não é pai apostólico, diz que não pecado em provação, o que afirmamos ser prerrogativo. Mas é sucessores dos apóstolos, então é válido. São discípulos, sucessores dos apóstolos. Então, os apóstolos transmitem a tradição, a pregação oral para os seus discípulos. Olha só. Isso aqui é simples. Esse argumento protestante de citar, tal, etc., fala de paz da igreja, é um tiro no pé, cara. Olha só. Eu acho o interessante esse debate, já que os protestantes eles só acreditam na sola escritura, os debates deviam esquecer falas de paz da igreja, pô. Por quê? Porque eles desprezaram a tradição. Porque eles desprezaram o magistério. Então, que sentido tem esses caras tentar provar com falas de paz da igreja a virgindade perpétua de Maria? Porque eles desprezaram, cara. Eles têm que provar de escritura, porque esse é o lema, somente a escritura. Sim, a tradição da igreja primitiva, incluindo os padres da igreja e fontes do período apostólico, século II, século IV, tendo fortemente acreditado na virgindade perpétua de Maria, ó, embora não fosse um dogma dogmaticamente definido naquele exato momento, tornando-se uma unidade teológica mais tarde. Olha só. Século I e século IV, eles já acreditavam. Mas o dogma não foi formulado ainda. Aqui está um ponto-chave com base nas pesquisas. Ó. Fontes primitivas do século II. A primeira afirmação clara da virgindade perpétua antes, durante e depois do parto aparece no documento Apócrifos, Proto-Evangelho de Tiago, 150 a 170 DC. Embora Apócrifos, ele refere à crença cristã de que os irmãos de Jesus mencionados na Bíblia eram filhos de um primeiro casamento de São José e não de Maria. Ó. Padres da igreja, século III e século IV. A maioria dos padres da igreja, como Orígenes, que afirmou a virgindade perpétua baseando nos proto-evangelhos, Santo Atanásio, Santo Ambrósio e Santo Agostinho defendeu que Maria permaneceu virgem. Agostinho, em 411, ADC descreveu Maria como virgem, concebendo virgem, gestando virgem, parido virgem perpétua. Oposições minorias. O teólogo Tertuliano, 160, 250, 225, é uma exceção notável que parece ter sustentado uma visão
autoritária de que a Virgindade de Maria foi mantida apenas até o nascimento de Jesus, ó, que já foi refutado por São Jerônimo. Definição do dogma. A doutrina foi reafirmada em Concílios como o de Constantinopla II, 553, ADC, que chamou Maria de sempre virgem. Aí partemos. E Concílio de Latrão, 649, ADC, ó. Não tem como, pô. O Jacques de Oviedo, ele vai citar a fala de Pais. É o correto, pô. Já o professor que sabe mais, que tem vários livros, tal, etc., é opositor. Adianta que eu leio um escrito do pai da igreja, por exemplo, que eu apresentei aqui, e distorcer, como o Tiago Dutra faz, como o Lucas Massoli faz, como o Rafael Papo faz, como esses doutores faz. Por quê? Apocalipse 13:5, 6 foi dado uma boca à besta. O foco da besta é difamar quem? O nome de Deus, o tabernáculo e os habitantes do céu. Apocalipse 12:17, a descendência da mulher. Então, se Maria é pecadora, se Maria pecou, como tem essa rincha entre Gênesis 3:15, Apocalipse 12:17? Se Maria pecou, não teria essa rincha. Se Maria pecou, o verbo não é Cristo. Como o verbo que é santo vai vir de uma mulher pecadora, cara? Os caras tenta. Não entendo, cara. Então as trevas têm comunhão com a luz. Não entendo. Salve Maria, sou servo missionário. Você vê os piores são os conhecedores em grego, em latim, em hebraico, aqueles que têm um diploma, tal, etc. Olha a simplicidade do católico Tiago de Oviedo, citando falas de pai da igreja. É isso que o magistério ensina. Simples, salve Maria, sou servo missionário Roberto.